Então, bom dia a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Temos aqui um webinar hoje a uma hora um bocadinho diferente, é uma hora em que pretendemos que possamos ter ou dar a possibilidade de, nas escolas, nas salas de aula, se poder assistir em direto a este webinar. Já sabem que este é um webinar que é sempre um recurso, que fica gravado e que dentro de cerca de uma semana está disponível para utilizarem, ou na sua totalidade ou em partes, para aquilo que é o fomento destas matérias em termos daquilo que é o currículo das diferentes disciplinas. Hoje, o webinar denomina-se Muitas Línguas, uma só Europa, Democracia e Participação na União Europeia. Como devem ter ideia, há cerca de 70% das decisões que são tomadas em Portugal são emanações daquilo que a União Europeia e que o Parlamento Europeu acaba por nos trazer aqui para o nosso burgo e para todos os burgos da Europa. O que pretendemos hoje aqui é alertar-vos um pouco para aquilo que é a Europa, com a forma como podemos trabalhar com ela, da forma como ela nos pode ajudar, da forma como podemos interagir e da forma como podemos, de alguma maneira, aproveitarmos-nos, no bom sentido da mesma, no sentido de desenvolver projetos de empreendedorismo, daquilo que seja, no sentido de conseguirmos, de alguma forma, ser bem aceitos e que tenhamos sucesso. Esse sucesso passa muito também por aquilo que já se faz nos outros países e muito também daquilo que se faz em Portugal e que é muito bom a vários níveis. Bom, gostava de fazer um agradecimento inicial à minha equipa, ao Rui Lima, ao Rui Lourenço, à Fernanda Moreira, que montaram de alguma maneira todo este webinar, e depois aos nossos conferencistas, que a Fernanda já irá apresentar muito melhor do que eu, o Álvaro Carvalho, a Mariana Nóbrega e a Rita Fernandes. Hoje temos um webinar que não se destina unicamente a alunos, vamos colocar isto desta maneira, mas que tem como grande foco chegar a esses mesmos alunos e tentar que eles partilhem entre eles, por um lado, mas por outro lado, que tenham a reflexão após a intervenção dos nossos três convidados sobre aquilo que, enfim, qual é o papel da escola na promoção deste multilinguismo, dos nossos jovens nas políticas da União Europeia, como podem as escolas corresponder mais aos alunos que diariamente integram o sistema educativo português, como é que tudo isto se pode fazer? Estas são algumas das perguntas que quero agradecer desde já quem se inscreveu, foi colocando e que, enfim, durante a sessão, com certeza que os nossos conferencistas tentarão responder a algumas delas. Se houver tempo, depois no final faremos com certeza uma síntese daquilo que for necessário. Dizer que temos aqui 3 ou 4 documentos estruturantes, que continuamos a tê-los: o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o Decreto-Lei 55, o Decreto-Lei 54, inclusão, 55 da autonomia e flexibilidade curricular. Por outro lado, as aprendizagens essenciais, que estão agora a ser, de alguma forma, revistas. E depois, a Portaria 194 de 2021, que para estes jovens que estão aí desse lado, me parece muito relevante e que ainda há escolas que não a estão a aplicar, diria eu, na sua grande plenitude. Ou seja, é aquilo que o diploma final do 12º ano consagra como individual para cada um de nós. Nós que estamos aqui, todos tivemos, mesmo os mais novos, tiveram diplomas iguais para todos do 12º ano. Hoje, desde 2021, isso não acontece. Ou seja, há um diploma personalizado em função daquilo que é a participação dos jovens nos programas Erasmus, no desporto escolar, nas questões da intergeracionalidade, nas questões do empreendedorismo jovem, nas questões das associações de estudantes, nas questões dos conselhos gerais das escolas. Portanto, tudo isso pode, e eu diria, seria muito relevante que ficasse vincado nesse diploma. E esse diploma é um diploma que partilha o saber de todos aqueles que quiseram fazer mais do que ir à escola, do que estar na escola. É o participar efetivamente na escola. E pronto, eram estas notas que eu gostava de deixar nesta fase inicial, dizer-vos: temos 17 domínios na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Aqui estamos essencialmente a trabalhar o domínio das instituições e participação democrática, mas objetivamente não podemos deixar de trabalhar as questões ligadas aos direitos humanos.
Não podemos deixar de trabalhar as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, não podemos deixar de ligar as questões ligadas aos média, por exemplo. Dizemos também que este webinar, enfim, vem muito também na linha daquilo que é um projeto já de há muitos anos que é desenvolvido em Portugal, são os clubes europeus. Há mais de 300 clubes europeus nas escolas, há mais de 300 escolas das 811 unidades que temos que têm clubes europeus, e esses clubes europeus são clubes que se preocupam essencialmente com estas questões da Europa, da integração e da interação com a Europa. E, portanto, parece-nos muito adequado que nesta fase em que estamos a curto prazo a divulgar quem foram os campeões do ano anterior, possamos fazer este webinar, também preparando já o próximo ano, que a curto prazo será divulgado também o tema que tentaremos aí tratar. Portanto, eram notas breves que gostava de deixar nesta fase inicial do webinar, enquanto se vão acomodando nas cadeiras e enquanto vão tomando atenção a tudo aquilo que se passa à volta, e ia passar a palavra à Fernanda, que vai conduzir de alguma forma toda a sessão. Fernanda, faz favor. Até já, obrigado. Até já. Então, muito bom dia. Queria cumprimentar todos os presentes, todos aqueles que estão a assistir a este webinar, e após estas boas-vindas calorosas do nosso diretor de serviços, vou passar a apresentar os nossos oradores. Começo pela Mariana Nóbrega, que nos vai falar das instituições. A Mariana Nóbrega é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito do Porto, é coordenadora nacional da democracia nas escolas, do projeto Os 230, e diretora de formação jurídica do Departamento de Educação, Apoio e Formação do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Mariana, passava-te a palavra. Gostava que nos ensinasses a todos, partilhasses todo o teu saber sobre as instituições europeias. Pode ser? Obrigada, sim, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu vou então passar para partilhar convosco a minha apresentação. Só um segundo. Ok, acho que já poderão estar a ver. Ok, pronto, muito bem. Então, muito bom dia a todos. Eu hoje vou-vos falar aqui um pouco sobre as instituições e políticas da União Europeia. Vou-vos dar basicamente uma visão geral sobre estes conceitos mais importantes para conseguirmos entender o que é então isto da União Europeia e porque é que Portugal faz parte dela e quais são as instituições que regem esta nossa União. Começar por explicar-vos que eu faço parte de um projeto que se chama os 230, dos 230 deputados que existem na nossa Assembleia da República, e o projeto da democracia nas escolas tem mesmo este mote, que é divulgar, explicar conceitos assim um pouco mais difíceis de o que é isto da democracia, porque é importante que os jovens participem, não só quando fazem 18 anos, mas que antes disso também há muitas formas que podemos aqui debater e puxar os jovens para o diálogo. E então, um dos nossos objetivos com a democracia nas escolas é este mesmo, dar-vos literacia política para que vocês depois possam fazer as vossas próprias decisões, bem informados. Eu começo aqui com a questão primordial, que é então, o que é que será a União Europeia, porque é que Portugal está inserido nesta União? E então, dizer-vos muito rapidamente que a União Europeia é uma união de Estados e povos europeus. Como vocês podem ver aqui na imagem que temos no PowerPoint, estes são os Estados-membros da nossa União. São atualmente 27 Estados-membros. Portugal faz parte desde 1986, quando se juntou com a Espanha. Tínhamos 28 Estados-membros, mas como alguns de vocês devem saber, deu-se o Brexit, onde o Reino Unido saiu da União Europeia, éramos 28, passámos para 27. Temos também 24 línguas oficiais nesta nossa União. Dizer aqui que, principalmente, a União Europeia é fundada sobre vários princípios, porque é que 27 Estados-membros decidiram unir-se, com base, então, nos princípios, por exemplo, do respeito pela dignidade humana, o nosso artigo 1º da nossa Constituição, a liberdade,
democracia, igualdade, Estado de Direito. Temos também o respeito pelos direitos do homem, pluralismo, que é uma palavra que também tem sido falada e debatida nesta nossa União, não discriminação, tolerância, justiça e solidariedade. É de notar que estes princípios estão todos inscritos no nosso artigo 2º do Tratado da União Europeia, como não é bem como nós aqui temos em Portugal, ou seja, não existe uma Constituição da União Europeia, mas existem tratados, ou seja, são diplomas que estão escritos basicamente os nossos direitos, os nossos deveres enquanto membros desta União Europeia. E então, no Tratado da União Europeia, no artigo 2º, temos os nossos princípios, os princípios que fundam, então, este nosso acordo de unir-nos e de sermos, então, estes 27 Estados-membros, que mais tarde poderão ser mais, poderão ser menos, isto está sempre a evoluir, neste momento, 27. Então, também muito rapidamente explicar o enquadramento geral, porque é que isto surgiu, porque é que a União existe. Basicamente, como vocês sabem, a Europa passou por 2 grandes guerras, o nosso território estava devastado, não havia cooperação entre os Estados europeus, e então achou-se que isto não podia continuar. Tínhamos de parar com o flagelo destas 2 grandes guerras que tinham devastado o nosso continente da Europa, e então, através de uma interdependência económica entre os países da Europa, poderíamos aqui criar a paz. Esta união tem como principal objetivo promover a paz. E então, não se chamou sempre União Europeia, começou por ser a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, isto em 1951. E porquê o carvão e o aço? O carvão e o aço eram as matérias-primas que na altura eram mais importantes para fazer a guerra. O carvão para os caminhos de ferro que transportavam material bélico e o aço para criar as armas que eram utilizadas para as guerras. E então, se tivéssemos aqui os maiores produtores destes 2 materiais, que na altura era a França e a Alemanha, 2 países da União, criávamos aqui uma interdependência, ou seja, se nós pertencemos à mesma comunidade, eu não te vou atacar, tu não me vais atacar, porque temos aqui princípios comuns que nos unem, e portanto começou aqui o nosso projeto de paz e Portugal uniu-se então, como eu vos disse, em 1986. Mas falando aqui então das instituições da União Europeia, ou seja, nós aqui em Portugal temos a Assembleia, temos os tribunais, temos o Governo. Na União Europeia não é diferente. Temos várias instituições que estão também todas, não precisam de decorar, estão no artigo 13 do Tratado da União Europeia, Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, que é diferente, Comissão Europeia, Tribunal de Justiça da União Europeia, Banco Central Europeu e Tribunal de Contas. Eu vou-me focar aqui nas primeiras 5 instituições, porque estas 2 últimas não são assim, não têm contacto direto com os cidadãos europeus e, portanto, nós não contactamos diariamente com elas, mas o Parlamento Europeu é das mais importantes e é aquela que nós, a partir dos 18 anos, temos direito a eleger, a votar nas eleições europeias. Explicando aqui muito rapidamente o que é o Parlamento Europeu. Não se preocupem se esquecerem de alguma coisa, os artigos, o artigo 14, número 2 deste tratado, deste diploma, deste livro de regras e direitos, tem lá tudo escrito. Nós não precisamos de decorar nada, mas eu vou-vos explicar mais ou menos como funciona. O Parlamento Europeu representa os cidadãos dos 27 Estados-membros. Representa-nos a nós, porque Portugal é um Estado-membro. Assim como a nossa Assembleia da República, a nossa Casa da Democracia nos representa em Portugal, o Parlamento Europeu representa a todos os cidadãos da União Europeia. E então, em vez de se chamarem deputados, como nós temos aqui em Portugal, chamam-se eurodeputados. Faz sentido, visto que o euro é a moeda oficial da União Europeia. Portanto, eurodeputados não podem ser mais de 750, vocês sabem, e também o nome do projeto que eu estou inserida chama-se os 230, porque temos 230 deputados na nossa Assembleia da República. Aqui no Parlamento, eles podem ter até 750 eurodeputados. E faz sentido, porque se há 27 Estados-membros, mais pessoas precisam de mais gente a representar. Aqui em Portugal somos menos, podemos ter menos deputados na nossa Assembleia. Temos também aqui um limite mínimo e máximo, ou seja, há Estados-membros mais pequenos e há Estados-membros maiores. Tem mais gente, portanto, em princípio, terão de ter mais representatividade.
E então há um limite mínimo de 6 eurodeputados por Estado-membro e um limite máximo de 96 eurodeputados. Podemos perceber aqui que, por exemplo, a Alemanha, que é um Estado-membro que tem muitos habitantes, terá este limite máximo de 96 e Estados mais pequenos terão este limite de 6. E então, só falarmos rapidamente da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, não sei se já a viram em algum sítio nas notícias ou assim, mas ela faz parte de um partido político que se chama European People's Party, EPP, e também é uma diferenciação que existe na União Europeia. Nós não temos os partidos que temos aqui em Portugal, não temos o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Livre, Chega, Bloco de Esquerda, não temos nada disso. Temos outros partidos e eu também já vos vou falar isso mais adiante. Falando aqui rapidamente, antes das eleições europeias de 2024, nós tínhamos 705 eurodeputados. Podemos ver aqui, o nosso país tinha 21 eurodeputados, porque temos menos habitantes do que, por exemplo, uma Alemanha, uma França. E após as eleições europeias, que se deram neste ano, em junho, tivemos então 720 eurodeputados. Isto aconteceu porque houve um aumento demográfico em alguns países. Portugal manteve-se igual, porque não crescemos demograficamente. Mas, por exemplo, França, Itália, Espanha, realmente tiveram aqui um acréscimo nos seus eurodeputados. As eleições são feitas por sufrágio universal, direto, livre e secreto, por um mandato de 5 anos, assim como em Portugal. Em Portugal não é um mandato de 5 anos, mas continua a ser livre, direto e secreto, ou seja, o voto é secreto e nós votamos livremente em quem queremos. Pronto, acontece entre 5 e 5 anos, como vos expliquei, os cidadãos europeus elegem diretamente. Estes são os grupos políticos que existem no Parlamento Europeu. São muito diferentes dos nossos, mas, por exemplo, o European People's Party era aquele que eu estava a falar, da Roberta Metsola. Aqui, falando-vos destas outras duas instituições diferentes, o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia. São diferentes porquê? Não vos vou aqui explicar esta tabela gigante, mas explicando basicamente a principal diferença. O Conselho Europeu define as orientações e prioridades políticas da União Europeia, geral, o que é que nós queremos para a União Europeia. O Conselho da União Europeia é diferente, ou seja, as reuniões são a nível ministerial, ou seja, cada pasta, nós aqui em Portugal temos a pasta da educação, a pasta da saúde, a pasta do ambiente. Lá na União Europeia é assim que acontece também. Vamos discutir cada tema de cada pasta diferente, em vez de no Conselho Europeu, que é geral, a política que queremos adotar. O Conselho Europeu, como eu vos falei, orientações e prioridades políticas. O Conselho Europeu é constituído por 27 chefes de Estado ou de Governo. Como vocês podem ver, temos aqui o Dr. António Costa, que até às eleições legislativas era um dos representantes do Conselho Europeu. Comissão Europeia, também muito importante, outra instituição, que é o órgão executivo da União Europeia, é politicamente independente e é como se aqui em Portugal seria associado ao nosso governo. Promove então também o interesse geral da União. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também já devem ter ouvido falar, também pertence ao European People's Party. Falando aqui do Tribunal de Justiça da União Europeia, não fazia sentido nós estarmos no Parlamento em conjunto também com o Conselho da União Europeia e com a Comissão a fazer as nossas regras da União Europeia se depois não tivéssemos um tribunal que aplicasse as regras. Ou seja, se nós incumprirmos nas regras da União Europeia, que fazemos parte, teremos os tribunais para aplicar então as regras que nós criamos enquanto cidadãos. E também está no artigo 19 do Tratado da União Europeia. E só aqui, pegando numa pergunta que vocês aqui me fizeram, que era como é que a União Europeia garante que todos os cidadãos se sintam representados através do Parlamento. Temos 720, de momento, eurodeputados. Cada país tem os seus eurodeputados que levam as preocupações de cada Estado-membro ao Parlamento, para que seja feita uma discussão em que todos os Estados-membros se sintam, então, integrados e que participem livremente na construção da União Europeia numa união de igualdade entre Estados e com o seu objetivo principal de promover a paz. É isso mesmo. Muito obrigada pela vossa atenção e espero que aprendam muito mais sobre a União Europeia com os meus próximos colegas e é isso. Felicidades. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós, minha cara Mariana. Foi uma apresentação muito esclarecedora e, com tantos países, tantas línguas, diferentes, que são faladas, nestes países, na União Europeia. Como é que é possível tantas línguas, numa só Europa? Bom, temos aqui o doutor Álvaro Carvalho, tradutor na Direção-Geral da Tradução é tradutor na Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia, é igualmente assessor linguístico e cultural na representação da Comissão Europeia em Portugal. Ele irá dar-nos algumas destas respostas. Vamos ouvi-lo. Obrigado, Força, Fernanda. Álvaro. Eu vou então, bom dia a todos. Vou então partilhar aqui o meu PowerPoint. Espero que... Vamos lá. Fernanda, agradecia que me confirmasse. Atenção, já está em modo de apresentação. Está apenas com um retângulo, preto por cima. Ok. Vamos lá ver se me oriento aqui. Bom, mais uma vez então, bom dia a todos. Eu espero que o retângulo desapareça. Se não desaparecer, enfim, peço-vos desculpa. Penso que sim, já vai desaparecendo. Estamos aqui também por ocasião do Dia Europeu das Línguas. O Dia Europeu das Línguas comemora-se no próximo dia 26, e é também a razão pela qual eu vos vou agora falar um pouco disto, das línguas da União Europeia. Vou apresentar-me só, dar alguns dados sobre mim, porque tenho uma vida que a partir de determinada altura se confundiu com as línguas. Eu comecei por me licenciar em História. Durante o meu curso superior fiz um Erasmus em Paris e é aí que, depois de já ter aprendido inglês e francês no ensino secundário, comecei então a falar, de facto, verdadeiramente línguas estrangeiras. A minha língua no Erasmus de comunicação era o francês, ocasionalmente falávamos em inglês e como tinha muitos colegas italianos e espanhóis, às tantas dei por mim a falar espanhol com os espanhóis, a falar italiano com os italianos e, portanto, de repente, comecei a aprender línguas sem sequer me dar conta disso. Mais tarde fiz um mestrado em Berlim, em inglês, não em alemão, infelizmente, e depois trabalhei alguns anos como funcionário público aqui em Portugal. Mais recentemente, achei que era a altura de dar trabalho a estes conhecimentos das línguas e então consegui passar um concurso e fui trabalhar para a Comissão Europeia, onde sou tradutor. Portanto, o tradutor tem aqui este papel de intercâmbio, não é? De permitir a comunicação entre diferentes línguas. No meu caso, faço tradução escrita, documentos escritos. Pronto, depois desta pequena apresentação do meu percurso, que veem que já tenho uma vida bastante ligada a estas matérias, estamos num contexto em que muita gente se pergunta, vivemos dominados pelo inglês. Mas então, para que é que serve aprender línguas? Podíamos, desde logo, perguntar aos próprios europeus, e neste caso aos próprios portugueses. Aqui no slide têm algumas razões que os cidadãos portugueses deram sobre quais são as vantagens de aprender línguas. São resultados de um Eurobarómetro, que é um inquérito europeu, realizado no ano passado. E então, os portugueses, nos dois primeiros pontos, têm aí razões relacionadas com o trabalho, com o emprego. Portanto, uma maioria, desde logo, porque pensam que aprender línguas pode ajudar para se trabalhar noutro país. Mas também para conseguirmos um emprego melhor no nosso próprio país. Aqui em Portugal temos muitas empresas estrangeiras que valorizam este conhecimento de línguas estrangeiras, não só o inglês. Depois, poder estudar no estrangeiro é algo que vocês, se forem para a universidade, vão provavelmente ter essa experiência quando fizerem um Erasmus.
vai-vos ajudar bastante terem conhecimentos de línguas estrangeiras. Claro que já passaram férias e já conheceram pessoas estrangeiras, provavelmente. Também nas visitas que podem fazer com as vossas turmas, por exemplo, a outras escolas no estrangeiro. E, portanto, dá sempre jeito de termos muito conhecimento destas línguas. Portanto, deixem-me, com base na minha experiência pessoal, também vos posso dizer o seguinte: quando se aprende uma, é muito mais fácil aprender a segunda, a terceira, a quarta. E esta mensagem acho que é importante para que tenhamos consciência de que aprender línguas, não só o inglês, mas outras, permite-nos ter acesso a outras culturas. Ora, então, eu rapidamente vou aqui cobrir 3 tópicos. O que é comum a tudo isto é falar-vos das línguas da União Europeia. Portanto, vou começar por abordar uma breve descrição das línguas da União Europeia, depois falar-vos do multilinguismo, explicar-vos um bocadinho este conceito, e vermos então se há mais vida para além do inglês. Pronto, esta pergunta eu achava que era uma pergunta que poucos de vocês saberiam a resposta, mas como a Mariana já abordou o assunto, a resposta está dada. A União Europeia tem 24 línguas oficiais. Isto significa que, sendo 27 Estados-membros, há alguns Estados-membros que têm, por exemplo, a mesma língua. Por exemplo, a Alemanha e a Áustria têm ambas a mesma língua oficial, é o alemão, e, portanto, para a União Europeia, só conta o alemão. São 2 Estados-membros, só conta uma língua. Mas, se pensarmos assim rapidamente, todos nos lembramos o alemão, o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, a nossa própria língua materna, o português. Mas podemos pensar ainda nas restantes 19, 18 línguas. Então, pedia-vos que fizessem assim, em 5 segundos, tentassem lembrar-se de 5 línguas oficiais que não são estas que eu agora falei. Ora bom, não é tão fácil, não é? Não sei se conseguiram já concluir por 5 línguas. Aqui, esta nossa convidada está muito bem informada e lembrou-se de línguas que provavelmente vocês não se lembraram. O búlgaro, o croata, o maltês, o irlandês e o estónio. Isto já vos dá uma noção da diversidade das línguas que temos na União Europeia. Estas são as famílias linguísticas, é uma forma de agrupar as diferentes línguas de acordo com um critério linguístico, da sua origem. Portanto, temos as línguas eslavas, sobretudo na parte oriental. Temos as línguas germânicas, da família linguística germânica, sobretudo na parte norte. As românicas, são aquelas em que a nossa língua materna se insere, o português, que, enfim, tem na sua raiz o latim vulgar há milhares de anos. E depois temos ali do lado esquerdo as outras. É um conjunto muito variado de línguas de diferentes origens, em que se encontram o grego, o irlandês, muitas vezes é conhecido por gaélico, mas na União Europeia chamamos-lhe o irlandês, e o maltês, por exemplo, que é uma língua aparentada ao árabe. Ora bem, há aqui, portanto, uma grande diversidade. Em termos mundiais, as nossas línguas oficiais da União Europeia são também muito importantes. Portanto, em termos mundiais, o inglês está claramente à cabeça das línguas mais faladas, mas depois também temos o espanhol, em quarto lugar, temos o francês, o russo, apesar de ser uma língua europeia, não é uma língua oficial da União Europeia, e depois temos ali em quarto lugar o português, como também uma grande língua mundial. Portanto, quando se ouve dizer que o português pode perder importância no contexto da União, enfim, não é bem assim. Já vamos falar disso mais à frente. Claro que não chegamos às 24 línguas com estalinho de dedos. Houve uma evolução ao longo do tempo, consoante os países iam aderindo à União Europeia. Portugal aderiu em 86, como disse a Mariana, e terminámos este crescimento das línguas em 2013, para já, até agora, com a adesão da Croácia, e então o croata juntou-se aqui à nossa lista.
E isto permite-me passar àquele segundo ponto de que vos queria falar hoje, que é o multilinguismo. Portanto, temos multilinguismo, a própria palavra já diz do que estamos a falar, várias línguas, diversas línguas, na Europa, na União Europeia, 24, e no mundo, são quase incontáveis, não é? Nem sequer temos maneira de as contar, porque todos os dias aparece ou desaparece uma língua. E, portanto, é um fenómeno que até é mais comum, por exemplo, num grande continente como a África. Mas, na União Europeia, é um princípio valorizado e defendido. E então, vamos lá ver o que é isto do multilinguismo. Falamos de multilinguismo para designar, como agora vos falei, na União Europeia, quando há várias línguas faladas numa zona geográfica, por exemplo, na União Europeia. Mas também, quando falamos de uma pessoa, também podemos falar, essa pessoa é multilingue ou plurilingue. Porquê? Porque ela consegue comunicar em várias línguas e não só na sua língua materna. E, finalmente, temos um terceiro ponto, que é este, sobretudo, que me interessa aqui desenvolver. É que é uma política, é um princípio, é uma política que uma organização escolhe aplicar, decide e escolhe aplicar na sua vida, nas decisões que toma, na relação que tem com os seus clientes ou com os cidadãos. Ora bem, na União Europeia, o multilinguismo é um princípio respeitado e definido, consagrado no tratado. Portanto, temos aí uma regra de que todos os cidadãos da União têm o direito de se dirigir à União Europeia na sua língua, em qualquer uma das línguas da União, das línguas oficiais. Claro que nós, portugueses, temos tendência a dirigir-nos na nossa língua materna, o português. E recebemos depois as respostas na nossa língua, naquela língua com que nos dirigimos. E isto é um fator de democracia e transparência muito importante. Só a título de curiosidade, está aqui no slide, quando o Conselho, portanto, os chefes de governo se reuniram em 1958, uma das primeiras reuniões, talvez na primeira, para decidir o que é que ia ser a União Europeia, para tomarem decisões, o primeiro regulamento que eles decidiram foi o regulamento que consagrou o multilinguismo, portanto, o respeito pelas línguas oficiais no funcionamento da União Europeia. E, portanto, todos os regulamentos, daí para a frente, todas as diretivas, são redigidos nas línguas oficiais reconhecidas, incluindo o nosso português. Então, com estes dados, já nos podemos responder a esta pergunta que nos foi enviada quando estávamos a organizar este seminário. Qual é o futuro da língua portuguesa dentro da União Europeia? Uma vez que o inglês e o alemão dominam, não é? O alemão porque tem muitos falantes, muitos habitantes, e o inglês porque é a língua franca de comunicação. Bom, podemos dizer desde logo que o português tem um estatuto de plena igualdade com todas as outras 23 línguas oficiais, mas tem uma coisa que muitas línguas não têm, é que é uma língua falada por 200 e muitos milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, é uma língua de abertura ao mundo que interessa à União Europeia valorizar. Depois, obviamente, o Estado português também tem que intervir para defender o português, mas também o multilinguismo, portanto, para permitir aos cidadãos portugueses aprenderem outras línguas e valorizarem as suas competências. E nós podemos também ter orgulho na nossa língua e fazer o que está ao nosso alcance para a valorizar. Ora, mas para lá destas questões das organizações e das leis e dos tratados, há um facto que é primordial. É que as línguas existem, as culturas existem, e a língua é a expressão de uma cultura. Portanto, acaba por ser um sinal da identidade de um determinado grupo humano, de um povo, de uma etnia, e enquanto tal, é uma realidade que existe e que tem direito a existir e a continuar a existir, e que deve ser valorizada. Portanto, as línguas são expressão da diversidade cultural e temos uma diversidade linguística muito grande, como vos referi. O que me permite dizer o seguinte: o lema da União Europeia, não sei se sabiam,
é unida na diversidade. E temos aqui também a diversidade das línguas, mas também uma união que respeita essa diversidade. Eu acho que é uma mensagem importante para ficar. Outra pergunta que nos enviaram era sobre, então, o que é que pode a escola fazer para promover o multilinguismo, além da língua inglesa, que domina tudo, aparentemente. Eu aqui vou ter que ser rápido, vou apenas referir-me a uma decisão tomada na União Europeia, no Conselho Europeu, em que se decidiu que a União Europeia apoiava o princípio da língua materna mais duas línguas, sobretudo para o ensino da juventude. E, portanto, a União Europeia tem interesse e sugere aos Estados-membros que invistam, para além da língua materna de cada Estado-membro, obviamente, que a juventude e os cidadãos em geral aprendam mais duas línguas estrangeiras. A primeira seria o inglês, mas também, enfim, muitas outras, por que não? E avançava então para alguns dados para a vossa reflexão, para vermos se então há mais vida para além do inglês. Será que há? Eu diria que é bom que haja. Os dados daquele inquérito que vos falei antes, o Eurobarómetro, feito ano passado, dizem-nos o seguinte, que 3 em cada 5 europeus conseguem ter uma conversa em pelo menos uma língua estrangeira. Claro que esta língua é sobretudo o inglês, mas não só. E nos jovens, 4 em 5. Portanto, 80% dos jovens conseguem falar, ter uma conversa numa língua estrangeira. Vemos que são dados importantes, mas e que o inglês domina bastante. Vemos aqui, na barrinha vermelha, entre os jovens, 70% conseguem ter essa conversa em inglês. Mas também temos aqui dados importantes para o francês, para o alemão e para o espanhol. E, portanto, lembrem-se, estamos a falar de língua estrangeira, não estamos a falar de cidadãos franceses que falam francês. Há 14%, e 12% e 13% dos europeus que dizem que conseguem falar estas línguas estrangeiras. Temos, portanto, aqui um fenómeno de multilinguismo. E terminava, porque vou ficando sem tempo, para vos chamar a atenção e convidar-vos a participar em algumas atividades que temos para este Dia Europeu das Línguas. Convidar os professores a ir desse lado e os alunos a participarem neste concurso, o Jóvenes Translatores, é um concurso europeu, #Jóvenes Translatores, têm toda a informação aí, podem candidatar-se até ao dia 4 de outubro. Aguardamos as vossas inscrições. É um concurso de tradução. Esta fotografia no fundo, representa o prémio principal. Os vencedores de cada país são convidados para uma viagem a Bruxelas, na companhia dos pais e dos professores, para celebrar a tradução. E, finalmente, 2 eventos. Um programa que vai ter lugar em Serpa no dia 26. Quem estiver nessa região do Alentejo, venha visitar-nos. Peças de teatro, exposições, tudo de entrada gratuita. E um passatempo que temos aí do lado direito, a decorrer no Instagram e no Facebook até ao 26 de setembro, em que estamos a oferecer prémios a quem acerte nas respostas a essas perguntas sobre tradução, línguas e cultura. E, portanto, com isto me despeço nas 24 línguas oficiais da União Europeia e deixo-vos aí em baixo o meu contacto. Terei todo o gosto em receber as vossas mensagens, as vossas perguntas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada a nós, Álvaro. Mostraste-nos aqui com factos a importância da aprendizagem de várias línguas, do multilinguismo, porque é que os jovens devem aprender, podem aprender, quais é que são as grandes vantagens que têm em conhecer e em conseguir comunicar em várias línguas. Muitíssimo obrigada. Muitas línguas, uma só Europa, quanto mais línguas soubermos, melhor. Muito obrigada pela tua apresentação. Passamos agora
para a Rita, e porque nós queremos que os jovens, queremos e aconselhamos os jovens a aprender muitas línguas, pelo menos 3. Isto para quê? Para participarem de uma forma ativa, hum, na União Europeia, na construção de uma sociedade, de uma nova sociedade, de uma sociedade em que eles sejam cidadãos ativos. Temos a Rita Fernandes, que é investigadora e politóloga no Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa, que nos vai falar exatamente da participação dos jovens na União Europeia. Rita, dou-te a palavra. Olá, muito bom dia a todos. Agradeço o convite. É muito bom estar aqui com os jovens num sítio do qual eu fiz parte, ou seja, da escola, fiz parte há pouco tempo, estive aí desse lado há pouco tempo, portanto, ia só pedir ao meu colega Álvaro para retirar aqui a apresentação, para eu também conseguir apresentar, se fosse possível. Então, o meu nome é Rita. Eu faço parte de um projeto que, tal como a Mariana, nós vamos às escolas promover a literacia política. O projeto que eu me insiro chama-se Europa És Tu, que vou falar um bocadinho mais adiante, porque também acho que é algo que poderá ser do vosso interesse, não só alunos como professores. E pronto. Este é um tema que me diz bastante, porque eu estou a tirar o mestrado em Ciência Política e este é o meu tema de dissertação de mestrado, ou seja, é um tema que não só me suscita bastante interesse, como também estou um bocadinho por dentro de todos os dados a nível nacional e também da União Europeia. Portanto, vamos começar. Ora bem, então, nós podemos falar em diversas formas de participação política. Desde já as convencionais, que são quando nós pensamos em forma de participar politicamente, a primeira coisa que vai à cabeça de muitas pessoas é o voto. Ou seja, votar é uma das formas convencionais de participação política, também como o contacto com os políticos e o trabalho para partidos políticos. Ou seja, as formas convencionais de participação política são aquelas que são dirigidas às elites políticas e que estão enquadradas nas instituições da democracia representativa. Já as formas não convencionais de participação política são, por exemplo, o boicote ao consumo de produtos por razões políticas, a assinatura de petições e participação em protestos e manifestações, ou seja, são aquelas que se realizam à margem ou mesmo em desafio às elites políticas e aos processos representativos. Estas formas são as que estão mais associadas aos jovens, ou seja, há uma teoria que os jovens estão a votar e a ligar-se menos à política, mas na realidade eles apenas estão a mudar a forma como estão a ver a política, ou seja, preferem talvez participar em manifestações, além de que para votar é preciso atualmente os 18 anos e para participar em manifestações, para participar em protestos, para realizar um boicote, não é preciso ter 18 anos. Também temos as individuais e as coletivas, ou seja, quando estas ações são realizadas com um conjunto de pessoas, falamos em forma de participação coletiva, e quando as ações são realizadas de forma individual ou singular, falamos de formas de participação singular, exatamente. Temos aqui diversas ações políticas e sociais que são muito conhecidas, nomeadamente pelos jovens, mas também não só, que são, por exemplo, assinar uma petição, como eu já falei, participar num comício político, colaborar com organizações ou associações de voluntariado. Isto quer dizer que muitas vezes, quando nós estamos a fazer voluntariado, se calhar o mais conhecido, por exemplo, para o Banco Alimentar, em que muitos jovens ou pessoas mesmo mais velhas vão para os supermercados a pedir para as pessoas darem o que puderem, se puderem. Isso é uma forma de ação política e social, porque estamos a impactar a comunidade. Não só esse tipo de voluntariado, mas também outros que eu vou falar mais adiante. Por
por exemplo, ir para outro país e fazer voluntariado num diverso setor. Isso são tudo formas de nós participarmos politicamente e que impactam outras comunidades e não só a nossa. Contactar um partido político ou um responsável político, se há alguma questão que nos cause pertinência, que seja do nosso interesse, nós podemos falar com um político ou com alguém de uma entidade pública que nos ajude a responder a essa nossa questão, ou seja, nós estamos a interessar-nos por assuntos da sociedade e isso também é uma ação política. Colaborar com um sindicato, associação, ordem profissional, com uma associação juvenil ou estudantil. E aqui vocês podem estar muito envolvidos, porque muitas vezes, não só nas universidades, mas também nas escolas secundárias e básicas, existem associações de estudantes. E vocês, é a partir das associações de estudantes, que podem estar mais ativos e podem perceber como é que um grupo de pessoas pode representar um grupo ainda maior. Por exemplo, uma associação de estudantes pode representar uma escola inteira. Ou seja, aqui é o início, e muitas vezes é o início de uma carreira de associativismo e de política, porque é quando os jovens começam a perceber de que forma é que podem impactar uma sociedade maior ou uma comunidade maior. Colaborar com um partido político, também existem as juventudes partidárias que qualquer um de vocês pode integrar até aos 30 anos, se não me engano, e o que acontece é vocês têm de saber quais são as vossas inclinações políticas e todos os partidos possuem uma juventude partidária que vocês podem estar inseridos ou não. E a partir daí conseguem perceber se realmente gostam das medidas daquele partido ou até podem mudar mais tarde. Não tem qualquer problema, não tem qualquer vínculo. Vocês são os decisores sempre da vossa vinculação política. Participar numa manifestação também é uma forma de ação social e política, porque vocês estão a fazer-se ouvir pelo aquilo que defendem. Muitas vezes, e muitos jovens estão associados a manifestações em prol do ambiente, ou seja, contra as alterações climáticas. Temos de ter também em consideração que muitas das manifestações que aconteceram nos últimos anos foram devido a uma jovem, que é a Greta, que já de certeza ouviram falar. A Greta era uma jovem, quase criança, na altura, quando começou a falar deste tipo de assuntos, e ela própria começou a criar este tipo de ações para que outros jovens pudessem seguir, porque na realidade isto é o que vai impactar o nosso futuro. Se não formos nós jovens a querer impactar e mudar aquilo que é o nosso futuro, não vai ser mais ninguém. Também há outra questão que os jovens são muito ativos, que é as questões da comunidade LGBTQIA+, e isto é um assunto que muitos jovens se interessam, e então tanto as manifestações para o ambiente como para a comunidade LGBTQIA+, são dois dos tópicos que os jovens mais se interessam. Também temos de dar dinheiro ao recolher fundos para uma atividade social e política, colaborar com uma paróquia ou outro tipo de associação religiosa, fazer boicote ou comprar certos produtos por razões políticas ou favorecer o ambiente, tal como eu já referi. Aqui temos dados do último ano de um estudo efetivado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2022, em que no ano anterior os inquiridos, ou seja, os jovens inquiridos, 40% tinham assinado uma petição, 16% fizeram voluntariado, 12% colaboraram com uma associação, 10% participaram numa manifestação e 9% deram dinheiro para uma causa. Ou seja, isto são formas de participar politicamente que os jovens estão bastante inseridos e que estão bastante familiarizados. Nas escolas, para responder também a uma pergunta que vocês colocaram antes, que era como podem os jovens ter uma participação ativa nas escolas? Desde já começar por explicar um bocadinho daquilo que são o Parlamento dos Jovens. O Parlamento dos Jovens é uma forma de familiarizar os jovens e as escolas para o que são, para como funciona a Assembleia Nacional, a Assembleia da República Portuguesa, e todas as escolas do segundo e terceiro ciclo
também das escolas secundárias, estão convidadas a participar e estão abertas a concurso. Isto desenvolve-se em 3 fases. A primeira fase é nas próprias escolas, a segunda fase é a nível regional e distrital, e a terceira fase é mesmo uma sessão nacional que acontece muitas vezes com deputados. Portanto, aqui vocês têm uma noção de como funciona a Assembleia da República. Os programas Erasmus+, que também vou falar um bocadinho mais adiante, mas basicamente fornecem à educação, formação, juventude e desporto um programa de mobilidade em que vocês podem ir para fora do vosso país estudar ou ter ações de formação durante o mínimo de 2 dias até 2 meses, mas geralmente nas escolas básicas é de 1 semana. Temos a Associação de Estudantes, como já expliquei, também é um bom começo para a atividade política, e a disciplina de Ciência Política, que muitas escolas têm, mais no 12º ano, como a disciplina opcional, e que vocês pode ser do vosso interesse para começarem a perceber mais sobre estes temas. Outra das formas de envolvimento político nas escolas é o projeto que eu estou inserido, o Europes Tu, que é uma iniciativa criada de jovens para jovens, é esse o nosso mote, ou seja, nós queremos que vocês percebam que nós estivemos do vosso lado há muito pouco tempo e que queremos passar-vos os conhecimentos o mais simples possível. Aquilo que a Mariana explicou e muito bem, também nós explicamos e tentamos que seja direcionado aos alunos do 12º ano, muitas vezes, porque são aqueles que têm idade mais próxima de votar. Podem conhecer a nossa rede social no Instagram ou então enviar-nos um mail se estiverem interessados em ter sessões connosco. E exatamente relativamente à União Europeia, que é porque estamos aqui, a União Europeia tem diversas iniciativas dedicadas exclusivamente aos jovens. Por exemplo, o Corpo Europeu de Solidariedade é um programa de voluntariado que abrange jovens dos 18 aos 30 anos e que envolve projetos de voluntariado e ajuda às comunidades. Ou seja, vocês vão para outro país, tal como no Erasmus+, que está aqui em baixo, e vão ajudar uma comunidade. Geralmente têm as despesas todas pagas, e isto é a parte muito boa. Também no Erasmus+, tem o alojamento pago, a alimentação paga, a deslocação paga, e vocês têm de só estar lá e cumprir com os vossos objetivos de trabalho. Geralmente é algo que há desde projetos de dança até projetos de ajuda a refugiados, e pode ser de longa duração, que é 2 meses até 1 ano, ou de curta duração, que é de 1 semana a 2 meses. O Discover You também é um programa que, quando vocês fizerem 18 anos, sugiro que estejam muito atentos, porque a União Europeia oferece passes de comboio gratuitos para viajar em toda a Europa, para os alunos os jovens que se candidatem quando fazem 18 anos. Portanto, estejam atentos, porque isto é realmente uma grande iniciativa da União Europeia para conhecerem a diversidade cultural e conseguirem aprender novas línguas, como também tem sido aqui falado. A Semana Europeia da Juventude também é algo que junta jovens de todos os 27 Estados-membros e, obviamente, que os temas são a juventude e como é que o futuro da juventude pode ser visto dentro da União Europeia. Resumindo, para terminar, nós temos visto uma diminuição da participação convencional dos jovens, ou seja, aquilo que eu vos falei ao início, que os jovens são propensos, infelizmente, a votar menos, mas esperemos que isso venha a mudar nos próximos anos, para o aumento das formas não convencionais de participação, que é tudo aquilo que foi falado até aqui, das ações sociais e políticas. Portanto, isto dá-nos o quê? Uma mudança de valores políticos. Isto dá-nos que os jovens são, de certo, uma faixa etária que tem muitos objetivos e que tem os seus objetivos em mente, que querem, de certo, ser ouvidos, e temos de nos fazer chegar à frente. Portanto, muito obrigada pela vossa apresentação, pela vossa cooperação, e seguimos nesta Europa unida na diversidade. Muito obrigada, Rita. Foste muito clara em dar-nos todas estas informações.
neste momento, há aqui quem nos coloque uma questão, mas já está respondida. Há alunos, creio eu, dos Açores, que não conseguiram entrar logo às 9 horas. Portanto, como o Dr. José Carlos Sousa já havia informado, este webinar está a ser gravado e, no espaço de uma semana, ficará disponível no site da DGE, no microsite da Cidadania. Portanto, quanto a isso, não há problemas. Ora bem, este webinar, foi bastante elucidativo, mostrou-nos exatamente, vocês mostraram-nos de uma forma muito clara o funcionamento da União Europeia, das instituições que fazem parte dela. A Mariana teve esse cuidado de nos mostrar muito bem, como é que funcionavam, as instituições. O Álvaro alertou-nos para a importância da aprendizagem das línguas, o multilinguismo, e finalmente a Rita, muito bem Rita, a participação dos jovens, como é que os jovens podem, participar na União Europeia, uma união que é diversa, mas que é una, não é? Este grande, o grande lema da União Europeia está aqui, foi aqui bem exposto e quero agradecer a todos os presentes. Muito obrigada, foi um prazer ouvir-vos e estamos cá. Espero que numa próxima oportunidade possamos contar convosco. Muito obrigada.